Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus do livro O Maior Homem que Já Viveu. E na história de ontem, Jesus então vai repetir aí duas ilustrações proféticas, sobre o reino de Deus. Então a história de hoje é os apriscos das ovelhas e o pastor. Jesus veio a Jerusalém para a festividade da dedicação. A festividade que comemora a rededicação do templo a Jeová. Em 168 AEC, uns 200 anos antes, Antíoco IV Epifânio capturou Jerusalém e profanou o templo e seu altar. Contudo, 3 anos depois, Jerusalém foi recapturada e o templo foi rededicado. A partir de então, passou-se a realizar anualmente uma celebração de rededicação. Esta festividade da dedicação ocorre em 25 de Quisleu, o mês judaico que corresponde à última parte de novembro e à primeira de dezembro, no nosso calendário moderno. Assim, faltam apenas pouco mais de 100 dias para a momentosa Páscoa de 33 EC. Visto ser a estação de frio, o apóstolo João a chama de inverno. Jesus faz agora uma ilustração em que menciona 3 apriscos de ovelha e seu papel como pastor excelente. O primeiro aprisco a que se refere é identificado com o arranjo do pacto da lei mosaica. A lei servia de cerca que separava os judeus das práticas corrompedoras dos que não estavam nesse pacto especial com Deus. Jesus explica: digo-vos em toda a verdade, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas galga por outro lugar, este é um ladrão e saqueador. Mas quem entra pela porta é pastor de ovelhas. Outros haviam surgido e afirmado ser o Messias ou Cristo, mas nenhum deles era o verdadeiro pastor sobre quem Jesus passa a dizer: para este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, e ele chama por nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. De modo algum seguirão a um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. O porteiro do primeiro aprisco foi João o Batizador. Como porteiro, João abriu para Jesus por identificá-lo àquelas ovelhas simbólicas a quem Jesus conduziria ao pasto. Essas ovelhas, a quem Jesus chama por nome e as conduz para fora, são por fim admitidas num outro aprisco, conforme ele explica: digo-vos em toda a verdade, eu sou a porta das ovelhas, isto é, a porta de um novo aprisco. Quando Jesus institui o novo pacto com seus discípulos, e do céu derrama Espírito Santo sobre eles no Pentecoste seguinte, eles são admitidos nesse novo aprisco. Explicando ainda mais o seu papel, Jesus diz: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Eu vim para que tivessem vida e a tivessem em abundância. Eu sou o pastor excelente,
e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e entrego a minha alma em benefício das ovelhas. Pouco antes, Jesus havia confortado seus seguidores, dizendo: Não temas, pequeno rebanho, porque aprouve a vosso Pai dar-vos o reino. Este pequeno rebanho, que por fim totaliza 144 mil membros, entra neste novo ou segundo aprisco. Mas Jesus disse mais: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz, e se tornarão um só rebanho, um só pastor. Visto que as outras ovelhas não são deste aprisco, devem pertencer a outro aprisco, um terceiro. Estes últimos 2 apriscos, ou redis de ovelhas, têm destinos diferentes. O pequeno rebanho, num aprisco único, governará com Cristo no céu. E as outras ovelhas, tudo entre aspas, porque é uma ilustração, no outro aprisco viverão na terra paradisíaca. Não obstante, apesar de estarem em 2 apriscos, as ovelhas não têm ciúmes, nem se sentem segregadas, separadas. Porque, como diz Jesus, elas se tornam um só rebanho, sob um só pastor. O pastor excelente, Jesus Cristo, voluntariamente dá a sua vida em favor de ambos esses apriscos de ovelhas. Eu a entrego de minha própria iniciativa, diz ele. Tenho autoridade para a entregar e tenho autoridade para a receber de novo. O mandamento a respeito disso recebi de meu Pai. Quando Jesus diz isso, surge uma divisão entre os judeus. Muitos dos da multidão dizem: Ele tem demônio e está louco. Por que o escutais? Mas outros respondem: Estas não são as declarações de um homem endemoniado. Daí, evidentemente, se referindo à cura de um cego de nascença, feita por Jesus 2 meses antes, eles acrescentam: Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Bom, então aqui, nesta lição, Jesus traz, que ele até traz um número específico, mas Jesus traz que não são todos, que vão querer, Então, muitos pelos seus próprios interesses pessoais, porque estão no poder por causa das suas corrupções, Então, por causa de mentiras, de manipulações, de ganância. Então, muitos não vão querer sair deste lugar, assim, e querer ou não vai fazê-los, vamos dizer, ficar lá como bem entendem, Mas aqui ele diz que muitos, os escutarão e entenderão, Ou seja, estes querem, estes têm o coração aberto, Estes têm a mente e o coração aberto para poder fazer as transformações necessárias e ter a vida em abundância, conforme todos os valores de Deus trazem, E apesar dos desafios que a gente passa para que a gente alcance as virtudes, para que a gente se livre, então, por exemplo, a gente vai passar por tentações, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por obstáculos
para poder realmente desenvolver a fortaleza, a coragem, né, a persistência, a constância, a amorosidade verdadeira, né? Porque o conceito de amor ficou banalizado, né? No seguinte, na seguinte superficialidade, né? Faz o que eu quero, porque senão você não me ama. Não, não é faz o que eu quero, né? Existe um norte, uma direção do que é justo, do que é correto, do que é honesto, né? Então, se você fala pra mim, né, faz o que eu quero para provar que você me ama e o que você quer é injusto, é desonesto, né? Então, a gente não tem que fazer isso, né, para poder isso não é amor, né? O amor ele está exatamente na direção de todos esses valores que que Jesus nos trouxe, né? E que a gente aqui está vendo em cada lição, né? Ele traz a corrupção e ele traz, né? O caminho aí contrário, o caminho da luz, né? Então, para a gente desenvolver, né, por exemplo, para a gente sair da arrogância, vamos dar um exemplo, a vida vai nos apresentar situações, né, para que a gente permaneça na arrogância, né? Então aí que vão ser os testes, né, que vão vir os desafios para ver se a gente vai conseguir, né, passar para o lado da humildade, né? E aí no caso, por exemplo, uma situação onde eu estou ali num conflito com uma outra pessoa, né? E eu estou na arrogância, ou seja, eu estou errado, eu estou sendo injusto, mas eu estou ali querendo me colocar de certo, sendo arrogante, me achando maior, me achando o máximo, né? E simplesmente para submeter, né, a outra pessoa, ou pelo medo, pela chantagem, por ameaças, né? E então vão vir mais situações, né, e cada vez maiores para eu me colocar sim, né, de forma justa. Então, para outra parte também, né? A outra parte conseguir se colocar de forma justa, clara, né? Mas conseguir se colocar. E o outro, né? Sair da arrogância e ver verdadeiramente o que é justo, né? Então, quando a gente fala de relações minimalmente pautadas em algo saudável, a gente parte dos seguintes critérios: verdade, respeito e diálogo, né? Quando um tá querendo mandar no outro, principalmente através de punições, ameaças, medos, né? Se utilizando de culpas, não está está sendo um julgo desigual, né? E a outra pessoa, né, do lado de lá, a que está sendo submetida, né, ela vai ter que também passar por aquilo para criar a coragem, né, necessária para se posicionar, para se colocar, né, e para superar todas aquelas ameaças, medos, né, perseguições e maldades que muitas pessoas vêm querer impor para conseguir as coisas, né? Então é um caminho para ambos aprender, né? Aquele que está fazendo desta forma, né? Então ele ver que não é desta forma, né? Ele conquistar a autoridade, né? Através da verdade, do respeito e do diálogo. E a outra pessoa que está sendo a oprimida, né, desenvolver a coragem, desenvolver a fortaleza
de que está no correto, no justo, né? E de que ela não tem que se submeter devido a punições, devido a ameaças, devido a chantagens emocionais ou chantagens realmente maldosas, né? E ela conseguir, né, desenvolver aí, por exemplo, aí nesse exemplo que eu tô dando, a virtude da coragem, né, a virtude aí desta fortaleza interna de que, né, de que como ela está sendo submetida, né, então que ela está no correto, no justo, então ela tem que ter coragem, né, para se levantar e encarar, né, e a outra pessoa, né, ela vai ter que encarar o próprio conflito ali consigo da arrogância, né, da forma em que ela está querendo colocar, né, a autoridade. Então é um exemplo, né, de mostrar aí que realmente vão existir obstáculos para esse crescimento, para essa evolução, né, mas tem muitas pessoas que não querem, né, que não querem de forma alguma ver, né, quanto mais tomar alguma posição para esta mudança, né? Então Jesus traz a questão desses apriscos de ovelhas, querendo dizer de pessoas, né? Porque é uma ilustração que vão querer, que vão se desenvolver, que vão, né, vão ter esta vida e esta vida em abundância, e das pessoas, né, que não querem, mesmo vendo, né, claramente mediante seus olhos físicos, né, que é o caso aqui, como ele termina a história, né, de que eles começam então, né, entre si, né, trazer aí os que não querem enxergar, né, mesmo mediante vários milagres, mesmo mediante vários feitos, né, e os que realmente, né, enxergam claramente que tipo, não, isso aí, né, é realmente atitudes, né, de quem vem trazendo realmente os valores, né, os ensinamentos de Deus. Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas aí que queiram o exemplo de Jesus e se inscreva no canal e ative o sininho se você quiser receber mais notificações do meu conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!